Então, é bem provável que você já tenha se deparado com um vídeo desse tipo aqui, onde alguém fala no microfone condensador com fone de ouvido, parecendo que está no estúdio, como se estivesse num podcast respondendo uma pergunta importante. Isso acontece porque as pessoas querem usar essa estética de podcast para passar uma certa autoridade, como dizem os marqueteiros digitais. Só que eu percebi que na maioria dos meus vídeos eu falo sobre estética, mas eu nunca parei para explicar o que diabo é estética e como ela pode te ajudar ou te fuder completamente e te manipular. Estética quer dizer em grego, literalmente, aquilo que é sentido. E a gente precisa voltar para a Grécia Antiga para falar sobre estética, porque desde muito tempo os gregos, os filósofos, principalmente Aristóteles e Platão, pensavam o que é belo, o que é beleza, o que faz o belo ser belo e o que a gente sente quando vê algo belo. E também como isso influencia a arte, como a arte está envolvida nisso, como a gente pode replicar isso na arte. E os filósofos passaram muito tempo falando sobre isso e pensando sobre isso, mas foi só no século XVIII, com Baumgarten, que isso se transformou realmente em uma disciplina por si só, onde ele pensou, e se a gente colocar tudo que a gente sabe sobre a filosofia do belo, o que é belo, e sobre história da arte e o que é arte e como a arte acontece, e chamar essa disciplina de estética. Então, basicamente, o que é estética hoje em dia é uma disciplina da filosofia que estuda o que é belo e principalmente como isso influencia e se relaciona com a arte. Seria simples se não fosse uma disciplina cheia de outros conceitos, como, por exemplo, logo após Baumgarten a gente tem o Immanuel Kant. O Immanuel Kant explodiu a cabeça de todo mundo e tornou a disciplina da estética mais complexa do que ela já era, porque ele pensou sobre o que é belo, o que é bom e o que é agradável, e principalmente ele criou a teoria do gosto, que basicamente diz que, cara, a gente é influenciado pelo lugar onde a gente nasceu, pelo espaço onde a gente vive e pelo tempo que a gente vive. Então, o nosso gosto do que é belo, o que é bom e o que é agradável vai depender de tudo isso e é muito influenciado por isso. Ou seja, o conceito de beleza de alguém está muito atrelado ao espaço-tempo onde ele vive, uma teoria que a gente pode entender como gosto é que nem cada um tem o seu. E nesse momento o Kant pode estar revirando ao caixão, mas se eu não falasse dessa maneira, ninguém ia muito entender sobre o que eu estou falando. E já estava bem complicado, mas aí chegou a escola de Frankfurt e falou, a gente precisa falar que existe uma diferença entre arte e indústria cultural. E basicamente, a gente vai ter que perceber o que é estética, o que é belo e como isso influencia a arte e como isso influencia de uma forma diferente a indústria cultural, que são, a partir de agora, duas coisas diferentes. Além disso, a gente também pode falar que a arte por si só parou de considerar só o que é belo, o que não é, e passou, principalmente no pós-modernismo, a pensar sobre as sensações como um todo e não necessariamente a busca pela beleza ou o que as pessoas consideram que é belo. Ou seja, a disciplina da estética virou essa coisa muito complexa que a gente tem hoje. Então o que a gente pode ver é que a disciplina de estética, que já era algo complicado, como o estudo do que é belo, do que não é belo e de como isso influencia as artes, se tornou algo mais complicado, principalmente depois da teoria do gosto, que fala, tá, mas o que é belo e o que não é belo é influenciado pelo tempo e espaço da pessoa, e principalmente depois da escola de Frankfurt, porque separou o que é arte e do que é indústria cultural, e hoje em dia a arte está mais preocupada em promover sensações do que buscar o belo. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque a estética como disciplina não é do que nós estamos falando. O que eu falei lá no começo não é da estética como disciplina. A estética que eu estava falando no começo pode simplesmente ser substituída por estilo. E a gente aqui na internet fica falando estética, 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 sendo que estética mesmo é essa disciplina da filosofia. O que a gente está falando é de um estilo ou de uma vibe. Só que isso é importante para a gente entender tudo que eu vou falar agora sobre estilo e sobre vibe, principalmente que eu vou trazer uma matéria um pouco complexa, tão quanto a disciplina da estética, que é a semiótica.
A semiótica é essa disciplina recente que vai servir como um fio condutor para a gente entender o que é essa estética barra estilo barra vibe, como ela se relaciona com a estética como disciplina e principalmente como a gente pode usar esse estilo ou senso estético ou vibe na nossa comunicação. Mas calma, que eu vou explicar o que é semiótica. Tá, vamos falar de semiótica então. Semiótica nada mais é do que a ciência que leva em consideração todos os nossos sentidos para a comunicação. Eu vou explicar melhor. Vamos supor que cada sentido nosso tem a capacidade de receber um sinal. E esse sinal no nosso cérebro leva algum sentido ou traz algum sentimento. Logo, esse sinal está comunicando com a gente de certa forma. Isso pode ser através do tato, do olfato, do paladar, da visão. E é meio óbvio dizer que a visão é o mais comum. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro o que é semiótica e principalmente como ela se desenvolveu através da nossa evolução. Imagina que a gente está numa floresta e de repente nessa floresta a gente escuta um rugido. Se a gente for parar para pensar e raciocinar o que diabo é esse rugido, se é uma ameaça, se não é, o que a gente deve fazer, a gente simplesmente vai ser comido. Só que quando a gente ouve um rugido, vem junto com esse sinal um sentimento. E esse sentimento faz a gente agir de certa forma, que é correr, se esconder, subir em cima de uma árvore ou fazer alguma coisa do tipo. Logo, esse sentimento e esse sinal comunica algo para o nosso cérebro. Ou seja, todos os nossos sentidos são capazes de captar sinais que de certa forma comunicam consciente ou inconscientemente a gente. Lembrando que isso é um vídeo da internet e tudo que eu falei aqui é muito mais complexo do que eu falei aqui e eu estou fazendo isso para fins de entretenimento e também para você ter uma mínima noção. Se você tiver algum interesse, você leia os livros que eu vou deixar aqui ou veja vídeos mais complexos e mais demorados. Aqui é só uma questão para entretenimento e para você entender minimamente o que é o assunto. Ou seja, é a nota de rodapé da nota de rodapé. Mas vamos lá, já deu para entender que semiótica é essa ciência que estuda esses sinais. E esses sinais a gente chama de signos. E cada signo, seja ele visual, sonoro ou qualquer coisa do tipo, ele comunica algo e principalmente ele faz você sentir algo. A partir do momento que você vê aquele signo, o seu inconsciente desperta um sentimento. É assim, por exemplo, que o cinema te manipula. Quando você fica com medo é porque no filme de terror existem elementos da semiótica que fazem você sentir medo, como por exemplo a iluminação, ou símbolos, ou uma construção narrativa que vai culminar naquele tipo específico de medo e que vai fazer você entrar no filme. E é assim que, por exemplo, o cinema te manipula. Usando o mesmo exemplo do cinema, que é o filme de terror, com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo que certos signos dessa semiótica fazem as pessoas terem esses sentimentos. Logo, sempre que eles querem fazer as pessoas terem esse sentimento, eles repetem esses signos. Ou seja, um conjunto de signos começam a se repetir para gerar essa vibe ou esse estilo. E é esse conjunto de signos, esse conjunto de elementos que a gente chama de estética. Como eu já expliquei, chama erroneamente porque o correto era chamar de estilo ou de vibe, mas aí não soa tão intelectual se a gente chamar de estilo ou chamar de vibe. Estética parece uma coisa mais complexa. Por que é uma coisa mais complexa? Que é a disciplina que eu falei da filosofia, mas não é disso que nós estamos falando, é sobre estilo. Enfim. Vamos voltar para o exemplo do podcast. Então, basicamente, vamos voltar para esse exemplo aqui do podcast. Aqui a gente tem diversos signos, como por exemplo o microfone condensador, às vezes o fone de ouvido, uma iluminação RGB ou, no caso, em alguns casos, uma cortina para ajudar a acústica, uma mesa e também o braço articulado para segurar o microfone, que eu não tenho e não ia comprar só para fazer um vídeo, porque eu tenho aquele negócio lá, como é que chama mesmo? É mais o que fazer. Dentro disso, a gente já consegue entender mais ou menos como acontece o nascimento de uma estética ou como ela vai se formar. Por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de signos que juntos vão se repetir várias vezes e ao se repetir
você automaticamente entra na vibe quando você vê esse conjunto de signos juntos. Você automaticamente reconhece aquele estilo e inconscientemente já sente algumas coisas. Como, por exemplo, na questão da estética do podcast, você pode pressupor que a pessoa que foi chamada para um podcast tem alguma relevância. Talvez ela seja um especialista, talvez não, mas que ela tem alguma relevância, ela tem. E principalmente, uma coisa que faz parte dessa estética é olhar para o lado. Como se você estivesse respondendo uma coisa muito importante. E falando com a pessoa que é o seu interlocutor inexistente, mas que se ele existisse, ele teria interesse no que você está falando. E principalmente, a audiência dele teria interesse no que você está falando, o que passa uma vibe de especialista. Essa vibe do podcast é uma vibe de autoridade que as pessoas querem passar. Autoridade essa que os marqueteiros digitais adoram construir. Tá, então recapitulando, estética na verdade é um sinônimo para estilo, que na real quer dizer um conjunto de signos ou de sinais ou de elementos que se repetem e que quando você olha você sente logo numa vibe, você entra no mood. Tá, mas como eu posso usar isso a favor da minha comunicação? Como eu posso usar esse estilo que vai fazer a pessoa automaticamente entrar numa vibe na minha comunicação? Primeiro, você olhando o seu público-alvo e pensando sobre a teoria do gosto de Kant, a gente percebe que as pessoas geralmente consomem aquilo que elas acham agradáveis e elas dão atenção para aquilo que elas acham agradáveis, ou seja, você vai reter sua audiência se a sua estética ou o seu estilo for agradável a elas. Logo, se você tiver um estilo ou a estética agradável para aquele público-alvo, a pessoa tem a tendência a prestar melhor atenção. E ela também tem a tendência a gostar do seu conteúdo. Por quê? Porque você colocou elementos de um estilo que é agradável a ela. Então você usou a questão estética para achar elementos que se repetem naquilo que ela gosta. Outra coisa que você pode fazer é usar a estética para manipular sentimentos e com isso, para fins de entretenimento ou para outras coisas, você pode gerar um resultado positivo, como é o caso do cinema. Outras profissões também podem usar a estética para fazer você ter sentimentos positivos, como é o caso, por exemplo, da arquitetura, que pode usar de elementos estéticos e determinados estilos para fazer você, por exemplo, se sentir melhor dentro de um ambiente. Mas se não tivesse filha da putagem, não ia ser o ser humano. Então, dá pra usar a questão da estética e tudo que eu falei até agora pra ser filha da puta. E eu acho que isso também tava meio óbvio quando a gente fala de manipulação, por exemplo. Tá, então vou dar o exemplo maior logo de uma vez de como a estética pode ser usada pro mal, que é o fascismo. Bom, no século passado, os regimes autoritários, principalmente os regimes fascistas, se utilizaram da questão estética para aumentar o seu poder. Como isso aconteceu? Eles pegaram esse ideal e buscaram, a partir desse ideal, elementos, signos, elementos estéticos para representar esses ideais. E esse conjunto de elementos se tornou um estilo e ao se deparar com esses elementos, os seus apoiadores entravam nessa vibe fascista e com certeza se sentia mais empoderado, melhor do que os outros e pronto para cometer umas barbaridades. E quando eu falo isso, que ele se sentiu assim, é exatamente o que eu quero dizer. Porque quando você transforma esse ideal em um bocado de elementos semióticos, por exemplo, você, quando é um apoiador e se depara com esses elementos, você sente que você, primeiro, faz parte dessa tribo, segundo, que você está confortável com aquela ideia e terceiro, assim como o rugido do leão, mas de uma outra forma, como se ele fosse o leão, você está pronto para agir, sem pensar, sem raciocinar, sem precisar parar e pensar, tá, talvez matar pessoas não seja tão legal assim. Por fim, já ficou bem claro que você conseguir ter a habilidade de manipular essa estética e de utilizar essa estética na comunicação é um grande poder. E com grandes poderes
vem grandes responsabilidades. Por isso, tome cuidado quando você for utilizar da estética, não manipule as pessoas para passar uma mensagem que não é real e principalmente tome cuidado com coisas que esteticamente parecem uma coisa, mas não é. Não caia em ideias esdrúxulas por uma questão puramente estética.